ontem o presidente Michel Temer estava recebendo os governadores, inclusive a governadora em exercício do estado do Piauí, Margarete Coelho, na reunião em Brasília, tratando de avanços, possibilidade de promessas, acordos, maneiras de encontrar soluções, inclusive para o Pacto Federativo, como foi a intenção dada pelo presidente mesmo, quando tomou posse e reforçada durante a marcha dos prefeitos. E nós estamos aqui ao lado da governadora em exercício do estado do Piauí, Margarete Coelho, para falar sobre este assunto. Governadora em exercício, Margarete Coelho, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. São tantas as perguntas que eu tenho dificuldade de escolher qual é a primeira. Mas pergunto, vocês estavam reunidos na hora em que essa notícia circulou em Brasília. Qual foi o impacto que isso provocou no momento do encontro? E fica uma dúvida, daquilo que foi assumido de compromisso ontem, o que é que vai poder ser implementado depois do cenário todo? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde a todos. Realmente foi assim, um momento muito... ficou todo mundo atordoado. No momento da notícia, nós estávamos reunidos com o presidente do gabinete dele, na sala dele, os governadores do Nordeste, não estavam todos presentes, alguns representados pela vice, no caso do Ceará, no caso da Paraíba e no caso do Piauí, estávamos os vices, e discutindo, né, uma pauta que foi retirada em Salvador, no encontro nesse fórum que houve agora dos governadores do Nordeste em Salvador. E se percebeu aquela troca de mensagem, alguém entra, fala alguma coisa no ouvido e a reunião foi encerrada. Realmente nós já estávamos finalizando a reunião, já estávamos concluindo já o tema, já estávamos naquela conversa mais de amenidades, quando alguém cochichou no ouvido do presidente e nós precisamos encerrar a reunião. Foi ele quem encerrou a reunião? Já estávamos, como eu disse, nos finalmente, já estávamos naquelas amenidades final. Mas aquela batidinha na mesa, empurradinha da cadeira para trás, que indica que a reunião terminou. Então, nós estávamos lá dentro, não sabíamos de absolutamente nada. Quando chegamos na porta, né, da entrada do gabinete, estavam todas as assessorias em polvorosa, aquilo, todo mundo com o telefone na mão, no celular, mostrando as notícias que estavam correndo. E tomou-se aquela perplexidade, tanto é que interrompeu a sessão do Senado, interrompeu a sessão da Câmara. Realmente vamos dizer, foi uma bomba de efeitos bastante devastadores. Realmente ficou todo mundo atordoado, como eu disse. E a saída? A senhora, além de política, vice-governadora em exercício, vice-governadora do Estado, é também jurista. Que saídas? Já se viu aqui mesmo no Jornal do Piauí, de eleição indireta, a possibilidade de uma PEC para convocar a eleição direta, sem contar com a ação que deve ser julgada no TSE da chapa Dilma Temer, agora no começo de junho. Agora no começo de junho. Olha, realmente a gente... Bom, é aqui fazer um exercício de futurologia. Vamos pegar aqui nossas bolas de cristal e vamos começar a tentar adivinhar. Bom, uma saída, claro, em se comprovando os fatos, é crime de responsabilidade no exercício do mandato. Então, não resta dúvida que nós teríamos aí algumas ações, quebra de decoro, impeachment, enfim, teríamos várias ações aí que poderiam ser levadas a efeito. Além disso, não podemos esquecer que o TSE está pautada a AIME, que caça por fraude e por abuso de poder econômico a chapa Dilma Temer. Então, seriam dois caminhos. Se desenha o caminho do impeachment, não há dúvidas que, se for impedido o presidente da República, no final dos 2 últimos anos do mandato, eleição indireta feita pelo Congresso Nacional. Não é o Senado, é o Congresso Nacional. Eu digo isso porque eu já ouvi alguns colegas, acho que por equívoco, dizer que as eleições seriam na Câmara. Não. As eleições são no Congresso Nacional. As câmaras reunidas votariam. Envolve Senado e Câmara dos Deputados. Envolve Senado e Câmara. No caso da AIME, no caso da ação eleitoral, aí se abre uma grande dúvida, um grande debate. Por quê? Porque quando a Constituição diz que haverá novas eleições, ele diz na forma da lei. E que lei é essa que fala dessas novas eleições nesse caso? Não existe uma regulamentação? Existe a lei eleitoral. E a lei eleitoral, o Código Eleitoral, o famoso artigo 224, que é um artigo muito discutido, a constitucionalidade dele é muito discutida, é muito duvidosa. Portanto, diz que no caso de cassação da chapa majoritária, tem-se que fazer novas eleições, caso sejam anulados mais da metade dos votos. No caso Dilma Temer,
como eles foram eleitos no segundo turno, obviamente eles obtiveram mais da metade dos votos. Nesse caso, então, em se aplicando o Código Eleitoral, nós teremos novas eleições e eleições diretas. Mesmo com um período assim superior a 2 anos? Porque o artigo 224, ele é taxativo. E mais, não só o artigo 224 do Código Eleitoral, há também um artigo, que eu agora não vou recordar qual, da Lei Eleitoral, já depois dessa última reforma feita, dizendo que, em caso de cassação da chapa majoritária, sempre se convocará novas eleições diretas. Porque haveria a possibilidade de convocação no passado do segundo colocado. Haveria possibilidade no passado de convocação do segundo colocado. Completamente eliminada. Caso não se cassasse mais da metade. Mas no caso cassou-se mais da metade. Cassou-se mais da metade. Quer dizer, conforme a lei eleitoral, sempre vai haver novas eleições. Aliás, poderia não haver novas eleições. No caso do impeachment, poderia haver novas eleições diretas ou indiretas, dependendo do período. No caso da lei eleitoral, não. Sempre novas eleições. Não há mais aquela possibilidade de, em não se cassando mais da metade dos votos, assumir o segundo colocado. E mais, o que diz a nova lei eleitoral depois dessa reforma é que não há mais aquilo de recorrer no cargo, não. Embargo de declaração, seja o que for, são efeitos imediatos? Imediatamente. Terminou a sessão, imediatamente publicou o acordo? Não precisa nem publicar o acordo. O acordo é publicado na própria sessão, como era feito antigamente, como já se faz desde sempre, no caso de cassação dos registros de candidatura. Quer dizer, no momento em que é proclamado o resultado, já é dado por publicada a decisão e o afastamento é imediato. Isso com base na lei nova. E foi o que aconteceu agora no caso do governador do Mato Grosso do Sul. Ele já terminou a sessão do tribunal com ele afastado do cargo. Não tem mais que se esperar o aperfeiçoamento da decisão, que é a finalidade dos embargos de declaração. O afastamento é imediato, a lei nova está vigendo, é clara, e o tribunal do TSE, há uns 15 dias atrás, 15, 20 dias atrás, já aplicou essa nova regra, já está em vigor. Tá, então vamos lá, vice-governadora. Se ele for cassado pela Justiça Eleitoral, haverá novas eleições diretas. Novas eleições diretas. Se o processo for aquele de Herman Benjamin, que está tramitando no TSE, que está com julgamento previsto para junho... Agora, de 6 a 8 de junho, se não me engano, bem no comecinho, acho que é a primeira sessão de junho. Decisão tomada, afastamento imediato, eleições diretas. Convocação de novas eleições. Diretas, segundo a interpretação que a senhora está fazendo eleições diretas. Da legislação. Portanto, nós já teríamos, então, essa previsão de eleições diretas, independente de aprovação de PEC, que no caso do impeachment, exigiria a aprovação de uma PEC para eleições diretas, porque estamos além da segunda metade do mandato. Exatamente. Eu acho que, não sei, tenho a impressão que... acho que a saída vai ser pelo TSE. Isso é só uma sensação, né? Como eu disse, estamos aqui... Por praticidade? Por praticidade. Estamos aqui nós com essa bola de cristal. Atingiria esse objetivo que é das eleições diretas, que é que o Brasil inteiro está pedindo, e não vamos nos esquecer que as nossas cortes, apesar de serem técnicas, elas estão muito suscetíveis à opinião pública, elas têm ouvido muito a opinião pública, e o que a opinião pública pede, e o que você ouve de lideranças políticas, são eleições diretas. A solução seria via essa decisão do TSE. E olha, quer dizer, não é uma interpretação minha, é uma interpretação que o tribunal já aplicou há pouco mais de 15 dias. Sim. Né? Não é possível que o tribunal, embora a gente saiba que às vezes acontece, que o tribunal vire a jurisprudência 2 vezes dentro do mesmo mês. Porque no caso do governador do Mato Grosso, essa foi a solução dada. O que a senhora está querendo dizer é que, como essa foi uma interpretação recente, né, dos especialistas, daqueles que são responsáveis por julgar, dificilmente eles mudariam de opinião em tão curto espaço de tempo, só para que a população possa entender. É como se fosse um entendimento. Eles entendem de um jeito e não mudam de opinião tão rápido. Eu acho que não muda. E com a mesma formação na corte, com a mesma formação no tribunal, né? Embora tenha saído, agora voltando atrás, saiu a ministra Luciana Lócio. Sim. O julgamento do caso do governador do Mato Grosso do Sul foi exatamente no dia que concluiu-se o mandato da ministra Luciana Lócio e que no lugar dela assumiu o ministro Tarcísio.
né? Então, pode ser que essa mudança de um dos membros da corte provoque essa mudança. Mas, olha, a gente está bem em futurologia, né? Vamos ver como é que os fatos vão caminhar. Os fatos aconteceram ontem, né? Está muito em cima. Ainda vamos ver quais são os desdobramentos. Quer dizer, primeiro, nós ainda estamos naquele estado de torpor, né? O que se espera é que o Brasil... realmente, que as nossas instituições sejam fortes. Eu volto a dizer, se nós tivermos instituições fortes, nós suportaremos este momento, né? Vamos esperar que aconteça, que o presidente explique, que as coisas fiquem bastante claras, para que não cheguemos a este ponto, né, de termos que fazer novas eleições, e a gente está aqui discutindo bem no exercício de futurologia. O governador Wellington Dias falou agora há pouco, nós conseguimos gravar lá um vídeo com ele, lá da Alemanha, e ele disse, inclusive, que vai ter, né, Joelson, agora uma reunião no final de semana em algum lugar do Brasil para tratar esse momento de crise. A senhora conversou com ele sobre essa situação, governadora? Eu conversei com o governador, sim, exatamente no momento que os fatos estavam acontecendo, através do WhatsApp, não nos falamos pessoalmente por telefone, mas bastante preocupado e dando conta da repercussão enorme que está havendo lá fora, né? Ele nesse momento, ele estava na Itália e mandou fotos, prints de notícias. O mundo inteiro está com as vistas voltadas para o Brasil. Realmente, nós estamos num momento de muita gravidade. Tá certo. Vice-governadora Margarete Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí, nos ajudando, inclusive, com seus conhecimentos jurídicos a interpretar, tentar entender soluções que estão previstas na legislação para esse momento tão delicado. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade.